Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no Earth News Terra e nós estamos com o biólogo Adalberto Val, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e vice-presidente para a região norte da Academia Brasileira de Ciências. O Adalberto é uma referência nos estudos da Amazônia, ele fala diretamente de Manaus com a gente. Adalberto, muito obrigado por aceitar o convite do Earth News Terra, e eu já começo com uma pergunta. Em 2008, a Academia Brasileira de Ciências lançou uma proposta para o Brasil, né, de desenvolver a ciência, as pesquisas, criar uma estrutura maior para que haja estudos sobre as riquezas que existem na Amazônia, trazer essas riquezas para o mercado, patenteá-las e assim enfim, gerar riquezas para as comunidades que vivem na Amazônia e também para o Brasil. Isso foi já há 14 anos. O que aconteceu desde esse estudo? E queria que você falasse também sobre o estudo em si, os desdobramentos e as discussões que tem havido sobre essa proposta. Bom, Lorival, é um prazer estar aqui com vocês e conversar sobre essa imensa região brasileira, a Amazônia, que representa, de fato, cerca de 60% do território brasileiro. Mas que ainda é uma região em ser, é uma região a integrar uma agenda nacional, não só na parte ambiental, mas na área de ciência e tecnologia, na área de inclusão social, de geração de renda. Se voltarmos um pouco no tempo, esse um pouco eu vou traduzir do ponto de vista geológico, portanto, vou usar aqui uma figura de milhões de anos. Nós temos o começo do soerguimento dos Andes e, portanto, começo da formação dessa imensa região que nós temos hoje, chamada Amazônia. Nessa época, a gente já tinha alguns organismos vivos nessa região, árvores, fungos. E essa região foi uma região que viveu intensamente processos tectônicos de mudanças da paisagem, por conta do soerguimento dos Andes, e também mudanças climáticas extensas. Essas transformações que foram acontecendo, elas foram sendo acumuladas no genoma dos organismos que vivem na região. Não só determinando o aparecimento de novos organismos por conta dos movimentos tectônicos, por conta dos desafios ambientais diversos, mas também por conta da evolução própria do sistema. Essas informações estão contidas nos organismos que vivem hoje na região. Isso é a maior riqueza que nós temos na região. É uma riqueza que conhecemos muito pouco, portanto, aproveitamos muito pouco. Nós estamos hoje buscando soluções para as mudanças climáticas, por exemplo. É muito provável que muitas soluções já existam escritas no genoma dos organismos que estão vivendo na região. A biodiversidade que nós temos na região, ela não encontra paralelos no planeta e esconde essas informações todas. Não só na floresta, mas também nas águas. Na água, a biota aquática, né, os organismos que vivem na água, incluem, entre outros, o pirarucu, por exemplo. O pirarucu é um peixe de respiração aérea obrigatória, portanto, precisa sair fora d'água para respirar. Cresce 15 quilos no primeiro ano de vida e chega a pesar 250 quilos. Qual é o organismo que usamos hoje no agronegócio, de uma maneira geral, que cresce
15 quilos no primeiro ano de vida num espaço confinado. Não temos. Então, a Amazônia é cheia desses exemplos. Quer dizer que o pirarucu pode ser mais rentável que o boi? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uma proteína extremamente rica, que garantiria, de forma efetiva, uma melhor segurança alimentar, não só para a Amazônia, mas para a população mundial também. E aí, nós precisamos lembrar, quando falamos em segurança alimentar, que no bioma amazônico vivem cerca de 50 milhões de pessoas. Mais de 300 organizações de povos originários que estão aqui na região, que ajudaram, na realidade, a manter essa região até aqui. Então, é importante que a gente tenha essas informações para que a gente não saia destruindo a floresta e depois reclame que não tem água no sul do Brasil. Tem também o tambaqui, né? E que, numa conversa que a gente teve em 2020, você me disse, no ano passado, ou seja, em 2019, a China foi o maior exportador de tambaqui. O tambaqui é um peixe brasileiro. Aliás, é um peixe endêmico da Amazônia, né? O tambaqui é um peixe endêmico da Amazônia. E, de fato, nós já temos um volume considerável de informações sobre o tambaqui, poderíamos estar produzindo muito mais do que nós estamos produzindo. E, paradoxalmente, Dorival, a gente não tem nenhuma espécie tropical no mercado mundial de peixes, tá certo? Quer dizer, nós poderíamos, dada a diversidade que nós temos na Amazônia, ter pelo menos uma espécie no mercado mundial. No próprio Brasil, uma commodity. Seria uma commodity. Eu não estou dizendo uma commodity que tenha origem no ambiente natural, mas que tenha origem em fazendas de criação organizadas para esse processo. Mesmo no Brasil, o tambaqui não ocupa uma posição, não ocupa a primeira posição. A primeira posição no Brasil, no mercado de peixes, é a tilápia, que é um peixe exótico no Brasil. Nós não temos uma espécie de peixe brasileira no topo desta cadeia de valor, tá certo? Dos peixes. Mas, enfim, o tambaqui é um peixe super resiliente, consegue viver em baixos pHs, como águas do Rio Negro, por exemplo, com pH por volta de 4, né? Extremamente baixo. É capaz de desenvolver os lábios, de expandir os lábios em cerca de 2 horas quando enfrenta ambientes sem oxigênio. Aprendeu isso durante o processo evolutivo, tá certo? Portanto, extremamente adaptado a condições desafiadoras. E nós ainda patinamos para aproveitar isso. O tambaqui foi levado para a China algum tempo atrás, e lá foi dado a ele um destino de produção. E a China hoje é um exportador, um país exportador de tambaqui, né? O que nós poderíamos estar fazendo perfeitamente. Adalberto, e existe a questão do manejo também, né? Porque a gente tem que separar a pesca comercial predatória e ilegal, quando se trata de peixes que estão com ameaça de extinção, né, da pesca com manejo sustentável, né, que você reserva os lagos, você permite que os peixes se reproduzam, só pesca os adultos e eles vão se multiplicando em quilos e em números, né? Nós temos vários exemplos de manejo em ambiente natural na Amazônia. Eu acho que o mais contundente deles é o manejo que se faz em Mamirauá, né? Trabalho muito bem feito, com base científica, tá certo? Muito bem coordenado pelo instituto local, né? Pelo Instituto Mamirauá. E é isso, eu acho que a gente precisa avançar. Mas também temos a produção em fazendas, o que é extremamente importante.
Eu queria sublinhar aqui que biodiversidade contrasta com o uso indiscriminado, tá certo, de coleta com o extrativismo, porque a densidade é baixa. Quanto maior a biodiversidade, menor a densidade que você tem dos organismos de uma maneira geral. Portanto, não podemos sair na natureza coletando pirarucu, capturando tambaqui para um comércio indiscriminado no mundo inteiro, tá certo? Os ecossistemas não aguentam isso. Portanto, o manejo é extremamente importante e processos de criação paralelos também são importantes, tá certo? Para que a gente possa avançar com os processos produtivos de uma maneira geral. Nós falamos aqui dos peixes, mas poderíamos falar também dos frutos. E os organismos da região, entre eles o próprio tambaqui, que é um comedor de frutos, tá certo? Particularmente quando a gente tem as águas altas na região, que suporta, na realidade, esses organismos, suporta a cadeia alimentar desses organismos. E vários desses frutos são consumidos pelo homem e poderiam perfeitamente também fazer parte de um mercado importante. O que eu estou querendo desenhar aqui é que a gente precisa, na realidade, começar a investir fortemente nos processos de bioeconomia. Talvez a cadeia de valor que a gente tem mais bem estruturada no sistema hoje, mas ainda é frágil, é a cadeia do açaí, tá certo? A cadeia do açaí, uma cadeia importante, com o mercado mundial, mas que, se for apoiada estritamente no extrativismo, nós vamos ter problemas extremamente sérios, como já foi noticiado aí a exaustão. Nós temos o cacau, o cupuaçu, a graviola e outras tantas frutas na região que poderiam ser manejadas adequadamente para se constituir em cadeias de valor. Quais são os desafios para isso? Os desafios são os velhos conhecidos: energia, transporte, marketing, embalagens e assim sucessivamente. Todo esse ecossistema das cadeias de valor dependem de informações técnico-científicas, que eu vou comentar com você um pouco mais tarde. No que se refere ainda às riquezas da região, eu não posso deixar de destacar aqui a água, a própria água. Cerca de 20% das águas doces entrando nos oceanos do mundo o fazem pela foz do rio Amazonas. Portanto, essa é uma riqueza, diante das condições mundiais hoje, extremamente importante. E que nós estamos precisando, eu diria, ter um cuidado maior com elas. Eu vou repetir esse dado porque ele é muito impressionante, né? De cada 5 litros de água doce do mundo, 1 litro vem do Amazonas, da bacia do Amazonas. Exatamente isso, exatamente isso. Tem dois desafios aí importantes. Primeiro, as nascentes dos rios amazônicos não estão dentro do território brasileiro. Portanto, precisa haver uma grande coalizão amazônica, do bioma amazônico, dos países amazônicos, para que a gente possa desenvolver estratégias de conservação. Segundo, nós precisamos tomar muito cuidado para não poluir essas águas. E isso tem sido um desafio constante, principalmente decorrente da mineração. O mercúrio não é um produto específico ou característico do garimpo só. Toda vez que a gente estiver mexendo com terra, causando desmatamento, nós estamos, na realidade, revolvendo o sistema como um todo e expondo esse mercúrio que acaba nos corpos d'água. Como
existem os processos de bioacumulação e de biomagnificação nas cadeias tróficas, de uma maneira geral, o peixinho comendo plâncton, o peixe maior comendo o peixinho, e assim vai até chegar no homem. Tá certo? Então, isso vai sofrendo uma ampliação na concentração desses poluentes até chegar no homem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O mercúrio é usado para separar o ouro, né, do restante ali dos materiais que estão junto com ele, não é isso? E tem também, são usados também fertilizantes na agricultura, enfim, tudo isso vai parar no rio. E também quando a terra é mexida, o solo acaba causando também, pode causar assoreamento também, né? O rio pode ir perdendo a sua profundidade, essa terra que foi mexida, essas árvores que foram derrubadas, acabam, quando chove, empurra essa terra para o rio. E o rio vai deixando de ter profundidade, assim por diante. Viabilizando com que, inclusive, o próprio mercúrio contido nesses ambientes acabem no ambiente natural. É importante ressaltar que o mercúrio é transportado por via aérea. Portanto, em muitos lugares onde você não tem garimpo, você tem mercúrio. Por quê? Porque ele foi transportado e precipitado em diferentes lugares, fica no solo. Quando você tem a lixiviação do solo, esse material vai parar na água. Nós tivemos ele vai por via aérea como? Pelo vento, pela chuva? Pelo vento. O mercúrio, na temperatura ambiente, é o único metal líquido. Portanto, se a gente aumentar um pouquinho a temperatura, existe a formação de vapores de mercúrio, entendeu? E esse vapor é transportado via aérea. Então, isso tudo é uma coisa que acaba destruindo o ambiente natural, entendeu? Aqui na Amazônia. Mas ainda falando de riquezas, tá certo? Evidentemente que o subsolo amazônico contém uma quantidade bastante significativa de minerais, entre elas o próprio petróleo, tá certo? De outros minérios, né? Contém uma quantidade extremamente significativa de petróleo e de outros minerais nesse processo. Então, para que a gente possa aproveitar isso, nós precisamos de uma ciência e tecnologia adequada e não fazer os processos de exploração como a gente tem visto atualmente, particularmente destruindo ambientes extremamente sensíveis, como áreas protegidas na Amazônia ou outros ambientes aqui da região, contaminando os rios que são utilizados como fonte de alimentos para várias populações aqui da região. Adalberto, quer dizer então que seria possível fazer a exploração dessas riquezas de forma inteligente, que não destruísse a natureza? Então, o AMIT, que é o Amazonian Institute of Technology, o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que nós fizemos um pré-estudo de viabilidade, propõe um centro chamado Mineração Inteligente. Existe a possibilidade de avançarmos com tecnologias alternativas para a exploração desses minerais. O problema é que, a maioria das vezes, a gente quer utilizar isso de forma urgente, rápida, com as tecnologias arcaicas que a gente tem, ou muitas vezes sem nenhuma tecnologia, como é o caso da exploração de ouro, né, em várias regiões da Amazônia, né, em que se destrói absolutamente tudo. É possível, sim, usar novas tecnologias, mesmo para substituir o mercúrio. Existem alguns produtos de origem biológica, biodegradáveis, tá certo? Que poderiam ser utilizados para ter o mesmo efeito que tem o mercúrio. Ou então, sistemas de centrifugação que você poderia utilizar para poder extrair o mercúrio. O que a gente precisa é organizar esse sistema, tá certo? Usando tecnologias extremamente modernas.
Adalberto, Qual é o desafio? vamos encerrar aqui esse episódio e vamos deixar esse gostinho de quero mais em quem está nos assistindo no YouTube, está nos ouvindo no podcast. Essa conversa fascinante com o Adalberto Val, que é biólogo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e vice-presidente para a região norte da Academia Brasileira de Ciências. No próximo episódio, que vai ao ar na terça-feira, a gente vai conversar sobre o que precisa ser feito para explorar de forma inteligente essas riquezas e também sobre o papel da Amazônia no clima, no equilíbrio climático do mundo. Adalberto, muito obrigado e até terça-feira. Muito bom, prazer estar com vocês. Sigo a postos.